preparando o nosso coração para daqui a pouco capricharmos no nosso pedido de perdão a Deus. E hoje as leituras nos ajudam muito nesse caminho. Farei comentário de duas leituras. A primeira leitura, ela traz para nós uma sabedoria muito grande. Primeiro, uma crítica ao povo de Israel no deserto. O povo começa a murmurar contra Moisés. E às vezes, a gente pensando um pouquinho na nossa vida, a gente pensa como que essas murmurações, elas acontecem no nosso dia a dia, porque às vezes falta um pouquinho a coragem das pessoas falarem e fica murmurando, reclamando, né? Seria mais ou menos também essa definição, porque murmuração significa incompreensão, porque às vezes a gente não compreende a vida, a gente não compreende o que acontece conosco, temos muitos limites na nossa espiritualidade. E o povo de Deus, como mostra aqui na primeira leitura, é um povo de muitas infidelidades e resistências. E mostra a beleza que Deus vai tratar esse povo, mesmo sabendo da dificuldade do povo de entender as coisas, a incapacidade da fé de todo o povo. Deus age de forma fiel, generosa e com muito cuidado. E por isso, naquele momento que faltava água para o povo de Israel no deserto, acontece o grande milagre da água realizada por Moisés. É o cuidado de Deus com o seu povo, para que o povo não morresse no deserto. Mas é bom a gente ter na nossa mente a história do povo de Israel, para aprendermos também a reclamar menos, ou às vezes até deixar de reclamar, porque às vezes a gente murmura muito, criticamos muito a Deus, e a gente só quer ver muitas vezes os bônus, a gente nunca vai para o lado dos ônus da vida nossa, e às vezes o ônus que hoje nós estamos pagando a nossa vida foi a insensatez lá atrás. As nossas atitudes, a falta de pensamento, a falta de Deus lá atrás, que nos leva às vezes hoje a termos uma vida um pouquinho difícil. Mas com Deus a gente resolve e a gente consegue esta água do poço de Jacó. E é a respeito de tudo isto que nós vamos agora refletir sobre o encontro de Jesus com a samaritana. É interessante porque como que Deus utiliza um dos momentos, às vezes pode ser até banal para uma pessoa, uma mulher que vai buscar uma água num poço, e naquele momento ela se encontra com Jesus Cristo. E vai ser um encontro que vai mudar radicalmente a vida da samaritana. Além de mudar a vida, ela vai passar a ser uma grande testemunha desse amor de Deus em relação à humanidade. O poço de Jacó, em Israel, era um poço de vários encontros. Era o lugar onde o povo da cidade buscava a água. E nós sabemos que água é vida. Estamos aí vivendo hoje, né, o Brasil inteiro, especialmente aqui, né, na região sudeste, pode ser que tenha racionamento ou não, a falta de água que está acontecendo. Não chove, né? Então, e a gente desperdiça com muita qualidade, então nós vamos pagar com o desperdício que a gente às vezes nós tratamos a água e a própria natureza, né? Então nós estamos sofrendo um pouquinho essa água, a falta de água. Era meio-dia, o sol muito forte, e naquele momento Jesus Cristo, com muita sede, cansado, senta no poço e encontra com a samaritana
e pede à samaritana: dá-me de beber. Começa ali o grande diálogo, esta mensagem tão bonita da samaritana com Jesus Cristo. E é muito interessante que a história da samaritana é uma história muito difícil. A samaritana, ela já tinha sido casada com 5 homens, ela já tinha tido 5 maridos. Não é Maria Madalena, não, é outra mulher, é a samaritana. Maria Madalena é outra mulher. Então ela já tinha casado, já tinha buscado, olha a sede dessa mulher, olha o que passava no coração dessa mulher. Já tinha passado 5 maridos, já tinha sido repudiada, já estava no 6º e mesmo assim não estava bem. Então era uma mulher que trazia muitas cicatrizes na vida. Era uma mulher que tinha muitas barreiras, muito sofrimento. E ela estava buscando. E às vezes a gente encontra tanta gente assim, né? Tanta gente carente, tantas pessoas buscando, dando tiro para todo lado, não acerta nada. É uma loucura, né? E ela tentando, uma mulher que sofrendo demais. E naquele momento ela começa a conversar com Jesus. E uma coisa muito interessante, que naquele momento que ela começou a conversar com Jesus, ela era muito agressiva. Interessante que é o padrão de toda pessoa carente e toda pessoa que falta amor na vida. A primeira coisa nossa, quando a gente está carente, a gente fica agressivo. Interessante, né? A gente quer descontar nos outros, né? Então, ela agressiva com Jesus Cristo, sabe? E já querendo assim, mas como que você, homem, judeu, conversa comigo, samaritana, começa a debochar de Jesus? Como que você vai me dar água se você nem balde tem? E agressiva com Jesus Cristo. Aí na mansidão do nosso Deus, ele começa bem macio, né? Um pouco diferente de nós, que às vezes nós somos um pouquinho diferente de Deus, né? É o que a gente deveria mudar nessa quaresma, porque às vezes as pessoas vêm com carência, com brutalidade, a gente quer vingar e responder mais ainda, né? Dentro de casa, com ausência, com grito, com xingo, batendo porta, xingando, falando palavrão, né? Nós somos um pouquinho diferente de Jesus. E naquele calor escaldante, Jesus Cristo, com a paciência, começa a mostrar para aquela mulher que o caminho dela deveria ser um caminho diferente. E ela sente tanta paz, porque até então aquela água que ela estava buscando, pegando naquele balde, ia matar a sede por um pouco tempo. Mas Jesus Cristo começa a falar com ela a respeito de uma outra água, a água da vida, onde as pessoas começam a resolver tudo aquilo que ela tem dentro dela, que a destrói, que tira a dignidade. E é muito interessante que aquela mulher, ela sentia muita sede. E a sede que verdadeiramente estava na vida dela era uma sede de acolhida. Porque mesmo ter 6 maridos, 6 homens na vida, ela não se sentia acolhida. Olha, deve ter sido muito difícil, o coração dessa mulher deve ter sofrido muito, porque ela não se sentia satisfeita. Então, por quê? Porque ela não se sentia acolhida, ela não se sentia compreendida, ela não era compreendida. E às vezes dentro das nossas casas também, por isso que hoje de manhã eu fiz a missa para as famílias, e eu gostaria de falar agora para quem é casado: compreenda mais a sua esposa, compreenda mais o seu esposo, dê tempo, sabe? Dê tempo. Por que hoje o consumismo está tomando as pessoas? Por que nós temos tanta necessidade de consumir? É a sede que não mata.
Aí você começa a consumir para matar uma sede que está dentro de você, mas não resolve. Porque a sede que você precisa matar é outra. É a sede de ser compreendido, de ser amado. Porque às vezes a pessoa fala assim, eu sou casado, mas eu sou carente. Não deveria, né? Porque se você tem o seu amado, a sua amada dentro de casa, o que te faz uma pessoa tão carente? Está errado? Está errado? Você tem que ser uma pessoa resolvida, né? Até nós solteiros também, viu, gente? Quem não é casado aí, vamos colocar a nossa vida aí também um pouquinho, vamos resolver os nossos problemas. É o que eu falo, porque uma pessoa carente, ela sempre nivela por baixo. Busca qualquer coisa serve, e depois faz burrada na vida, depois vai bem as consequências. Então, aquela mulher, ela foi compreendida por Jesus Cristo. E uma das palavras mais bonitas, ela foi valorizada. Eu acho que é uma das coisas, sabe? Nós que temos família, quem tem esposo e esposo, valorize quem Deus colocou na sua vida. Porque depois que perde, né? Porque existe um clique, né? Porque o que é amor? Amor é descobrir no outro o que o outro tem de melhor. Mas também, se der um clique aí na sua vida de casado, você passa a descobrir o que o outro tem de pior. Aí acabou o casamento. Então nós temos que valorizar as pessoas. Nós temos que olhar a esposa, o esposo, de forma diferente. Se tem defeito, vamos conversar, vamos pontuar. Ninguém casa enganado, né? Você sabia, né? Então a gente tem que ser responsável, sabe? A gente tem que ser responsável, porque é muito fácil, sabe? A gente ir ficando com as pessoas, destruindo corações e achando que está fazendo bem. Não vai fazer bem. E não é a quantidade de marido, não é a quantidade de esposa que vai te fazer bem, porque as coisas têm que estar por qualidade. Às vezes não é aquela coisa que você imaginava, mas é tão pouco bem feito, que é tão bem vivido, que te dá uma satisfação na sua vida, que você se sente satisfeito por tudo. E é isso que as pessoas estão precisando. Hoje há muita carência, e por isso que a gente busca, e olha que uma das coisas que tem acontecido na nossa sociedade é a comida, né? Por isso que a gente vai empaturrando, né? Aquela ansiedade, come, continua com fome, né? A gente come e continua com fome. Aí é muito bonito no momento que Jesus Cristo revela para aquela mulher quem ele era. É um dos momentos mais bonitos que Jesus revela para a samaritana. Você não está falando com um qualquer, você está falando com o Filho de Deus. É comigo mesmo, sou eu que falo contigo. E naquele momento ela sente que Deus não segrega ninguém, que apesar de tudo que ela já tinha passado na vida dela, ela foi acolhida por Deus. E é isto, Jesus Cristo acolhe a todos nós, pecadores. Jesus Cristo, Ele quer que você viva melhor, e por isso que Ele entra na vida daquela mulher num dos gestos mais simples, que é beber água. E Ele concede àquela mulher uma água que ela nunca mais vai sentir sede, que é a água da vida. Vai resolver todos os problemas dela, tudo aquilo que ela precisava, que era o diálogo, ser escutada, né? Ela precisava de ser escutada, onde que a gente fala ser valorizada. E naquele momento que ela muda a vida dela, porque ela se sente tão satisfeita, ela fica tão feliz naquele momento do encontro pessoal com Deus, ela tem uma coragem e ela vai à cidade gritando. Então imagine vocês naquela época, ela entra na cidade gritando tudo de errado que ela já tinha feito. Então ela teve coragem de falar os seus pecados em nome de Jesus Cristo, porque Jesus modifica tanto a vida daquela mulher, que ela tem coragem de expressar a podridão que ela já tinha vivido. E naquele momento é muito bonito, porque ela testemunha a coragem
e mostra que ter Deus no nosso coração nos dá essa coragem da gente mudar a nossa vida e contagiar outras pessoas que deveriam ter essa oportunidade. E ela dá esta oportunidade a todo o povo daquele arraial para se converter e passar ali a ser discípulos e missionários do Cristo Jesus.